Pois bem, amigos, por meio desse vídeo eu venho trazer uma planilha que ela faz todo o cálculo, o traço do concreto pela metodologia BCP, que é da Associação Brasileira de Cimento Portland, e além disso ela faz também toda a parte quantitativa, né, tanto com o traço que foi calculado ou com o traço que você queira inserir, que você já utiliza na sua obra, e faz também a parte de orçamento, todo o orçamento, tanto para o traço inserido ou por traço que foi calculado. Ela tem uma parte que é dados de entrada, onde você vai, né, fornecer esses dados, e uma parte que é dos dados calculados, que nesses dados calculados estão os dados dos traços, o consumo quantitativo, dimensionamentos e por aí vai. De maneira didática, vou fazer um exemplo aqui rápido com vocês de demonstração de como funciona a utilização da planilha, tá? Aqui na parte de dados de entrada temos a parte de concreto. Na parte de concreto, nós vamos colocar aqui o volume de concreto que estamos dosando. Nesse caso, vou colocar 100 metros cúbicos de concreto. A parte de abatimento, que é a parte da trabalhabilidade do concreto, você vai escolher qual é o intervalo desse abatimento, né? Você pode escolher qualquer um desses aqui que estão. Eu vou escolher 100 a 120 como exemplo, né? Que seria 110 mais menos 10, né? O concreto ele é usinado em loco é feito no local. Usinado é concreto das concreteiras, aquele concreto do caminhão betoneira, tá? O FCK 28 dias, né? É a resistência à compressão do seu concreto com 28 dias, tá? É a resistência que você espera que o concreto tenha com 28 dias. Então, geralmente já vem indicado esse valor no projeto estrutural, ou então é o valor que você quer que o seu concreto tenha, né, de acordo com a dosagem que você vai fazer. Como exemplo, vou deixar aqui 25 MPa. A condição de preparo. O que é essa condição de preparo? Ela pode ser A, ela pode ser B ou pode ser C. De acordo com a condição que eu escolher, a mensagem embaixo ela vai alterando. A condição A é com profissional especializado em tecnologia, traço obtido inteiramente em massa, concreto de medição de água, umidade. A B já não é tão boa assim, né? E a C, você tem traço misto, sem controle de massa, de umidade. Então, quando você for baixando essa condição de preparo, vai baixando também a questão do controle que é feito em obra. E para que você tem que indicar essa condição de preparo? Porque dependendo da condição de preparo, eu vou ter uma variação do fator de segurança, como se fosse um fator de segurança, é um valor de desvio do seu concreto para o cálculo do traço. Porque o traço em si, ele vai utilizar a medida do FCMJ, que é a resistência de projeto, tá? Então, quando você utiliza um traço de 25 MPa, com a condição de preparo C, eu vou fazer um traço, na verdade, com concreto de 36,55 MPa. Já que esse valor aqui, ele já é prevendo, né, como se fosse uma espécie de fator de segurança, prevendo eventuais erros, falta de controle que venham ocorrer durante a dosagem do concreto. É para isso que é feito isso, tá? A parte de cimento. Então, a parte de cimento aqui, você vai indicar o tipo de cimento que você vai utilizar. Você pode escolher qualquer um aqui da lista. Eu vou escolher o mais utilizado, geralmente é o CP2E32. A massa específica e massa unitária. Então o cimento ele tem a massa específica, a massa unitária. Esses valores você pode adotar de acordo com o que a planilha já indica. A planilha sempre vai indicar valores que você pode adotar. Se você não faz os ensaios laboratoriais, que geralmente vão te indicar esses valores mais específicos, você pode adotar o que a planilha já indica, certo? Areia pode ser areia fina, média, grossa. De acordo com o tipo de areia, se altera também o intervalo do MF, que é o módulo de finura. Então, para uma areia fina, eu tenho um módulo de finura inferior a 2,4, tá? Se eu tenho uma areia média, ele vai estar entre, botei areia grossa, areia média entre 2,4 e 3,3, certo? E se for areia grossa, acima de 3,3, certo? Então você tem que escolher esse valor do MF de acordo com o tipo de areia.
Nosso caso aqui, vou fazer para uma areia média como exemplo, certo? E para essa areia média aqui, eu vou adotar um módulo de finura, tem que estar entre 2,4 e 3,3, vou colocar 2,6. A massa específica da areia. Então, a massa específica da areia, eu vou adotar também 2.650, você pode colocar outro valor. A massa unitária. A massa unitária também, quando você não obtém em laboratório, você pode adotar qualquer valor aqui indicado que corresponda ao que você está utilizando. No caso, como é areia média, eu vou adotar 1.500. Então, vou deixar aqui 1.500, tá? Aí vem para a parte de empolamento. O que seria esse empolamento? O empolamento, esse coeficiente de empolamento aqui, que é uma porcentagem, ele é uma correção, na verdade, do volume da areia. Porque a areia, ela tem uma propriedade que ela incha, tá? Devido à umidade, devido a outros fatores, de modo que aquele volume que você vê da areia, que é o volume aparente, ele não condiz totalmente ao volume da areia que você vai utilizar no seu traço. Então, por isso é necessário fazer uma correção volumétrica desse volume de areia. A umidade, a areia também apresenta geralmente uma certa quantidade de água. Então, se você já tem uma areia com uma certa quantidade de água, quer dizer que parte da água que você vai usar no seu traço já está presente na areia. Então, você pode reduzir esse percentual que corresponde de água que já está na areia. Tá? De maneira bem sucinta é isso, certo? Então, você pode colocar também. Eu vou deixar os valores que já estão aqui, certo? 20% para empolamento e 5% para a umidade da areia. Aí para brita, você pode escolher dois tipos de brita, ou se você quiser usar só um tipo só, você pode usar também. Eu vou usar aqui, por exemplo, no primeiro tipo de brita, vou usar uma brita 1. Quando eu altero aqui, automaticamente já altera a imagem da brita, a nomenclatura, do mesmo jeito para areia aqui, tá? A massa unitária desse tipo de brita, eu vou colocar o que está aqui, ó, 1450. O volume, que esse volume é a quantidade de brita que eu vou utilizar, né? 100% é o total de brita. Desse 100% de brita, eu vou usar dois tipos. Então, qual o percentual de cada tipo que você vai usar? Nosso exemplo aqui, vou dizer que é 80% de brita 1 e 20% de brita 2. Tá? O percentual da segunda brita já é calculado automaticamente, que é 100% menos o que você colocou aqui, que no caso é 80%, certo? E a massa unitária da brita 2, eu não sei, vou colocar o que está aqui também na tabela indicado, 1420, certo? A massa específica da brita você pode adotar 2750 e a massa compactada, unitária compactada 1500. O diâmetro máximo é entre os dois tipos de brita que você está utilizando. Você está usando brita 1 e brita 2. Dentre os dois tipos de brita, quem possui a maior granulometria, o maior diâmetro, é a brita 2. Então você vê aqui, brita 2 é o que? 25 milímetros. Então você vai e coloca 25 milímetros, tá? Isso você pode colocar de acordo com o tipo de brita que você for utilizar no seu traço. A última parte aqui da parte dos dados de entrada são as dimensões da padiola. Então a padiola aqui de dimensões retangulares, ela está com um comprimento aqui de 45 centímetros e largura de 35, que são geralmente valores padrões. Mas você pode colocar aqui valores de padiola que geralmente são utilizados no seu ambiente de trabalho e na sua obra. A altura da padiola, que é a dimensão que está faltando aqui, ela é calculada, tá? Ela já é calculada pela planilha, uma altura que seja uma altura bacana, de forma que a padiola não seja nem tão alta, porque aí você vai dificultar tanto a locomoção dessa padiola, que vai ficar muito pesada, né? E também a questão da colocação do material que está nessa padiola para dentro da betoneira, que quanto maior a altura, se dificulta a inserção desse material dentro da betoneira, se dificulta o despejo. Então fica que uma parte do material acaba caindo para fora e não fica bacana. Então até essa altura da padiola, a quantidade, ela já é calculada também pela planilha. Aqui tem os dados calculados, ó, tem os tipos de dosagem.
desse traço calculado. Então esse meu traço que eu calculei aqui, eu posso ter ele em litro por quilo de cimento, né? Metro cúbico por saco de cimento, ó. Eu vou alterando, ele já altera o valor e a unidade de acordo com o que eu for escolhendo aqui. Eu posso ter uma unidade aqui que é bem utilizada em obra, que é o balde 18 litros por saco de cimento, ó. Ele já dá também o traço. Esse traço, de acordo aqui com a observação, já vem com as correções de umidade e de empolamento da própria areia, certo? E você tem a parte de consumo aqui, que é o que? É quanto é consumido de cada material em quilo por cada metro cúbico de concreto, certo? Então você vai ter aqui esse consumo em quilos de cimento por 1 metro cúbico de concreto. Você vai ter também aqui os 676 quilos de areia para 1 metro cúbico de concreto e por aí vai, tá? E aqui você tem a parte do traço inserido. E o que é isso aqui? Esse traço inserido, que está até em branco, porque são valores que você pode inserir, é opcional, você não é obrigado a inserir. Você vai inserir quando? Quando você quer calcular, na verdade, um quantitativo de materiais para um traço que você já utilize na sua obra. Por exemplo, se eu tenho um traço de 1 saco de cimento para 5 baldes de areia, para 5 baldes de brita 1 e 1 balde e meio de água. Para esse meu traço, eu quero saber a quantidade de cimento, de areia e de brita que eu vou ter para fazer um volume de 100 metros cúbicos de concreto. E a planilha calcula isso para você também. E além disso, a dosagem em padiolas, ela também vai ser feita para esse traço que você inseriu, certo? Toda a parte quantitativa de orçamento e até dosagem em padiolas vai ser para o traço que você inseriu aqui, certo? Aqui de baixo, ó, tudo calculado em função desse traço. Mas se você não quer que os cálculos sejam feitos em função de um traço inserido, é só você deixar tudo zerado. Automaticamente a planilha já vai puxar os valores do traço calculado e não do traço inserido. Então agora a referência vai ser o traço calculado. Então o dimensionamento de padiolas vai ser em função do traço calculado, o quantitativo e o orçamento também. Então aqui eu tenho a parte em padiolas, como já falei, né? A quantidade de padiolas, a básica é de 35 por 45, a altura, ó, que é calculada, 18 por 51 para cada uma, certo? Para cada tipo de agregado, que é a parte do quantitativo. Esse quantitativo aqui, ele permite você escolher até a unidade, ó. Eu quero que em quilos te mostre a quantidade de quilos de cimento. Eu quero sacos 50 quilos, mostra também. Eu quero em baldes, ele também mostra. Só lembrando que essa unidade que você tem aqui, certo? Esse valor unitário, ele corresponde à unidade que está aqui. Então se eu deixar 38 aqui e botar aqui quilo, ele vai dizer que R$38 é o quilo do cimento. E vai te dar o valor alto aqui de R$1.700.000. Então não é isso, tá? Você tem que deixar o valor correspondente com a unidade. Geralmente cimento é em saco 50 quilos. Então você bota o valor correspondente ao saco e a unidade você deixa saco 50 quilos. Aí você vai ter o valor condizente. Tá certo? Esse valor unitário você também vai alterar. Esses valores aqui são valores demonstrativos que são praticados na minha região. Você vai colocar de acordo com a sua região, a sua cidade, os valores que são praticados para cada tipo de insumo, de agregado que aqui for utilizado. Para areia do mesmo jeito, você pode ter em quilos, você pode ter em baldes, você pode ter em litros. Aqui já é quantitativo, não é mais traço, tá? Para o traço calculado, você vai ter esse quantitativo. Aqui já estamos indicando a quantidade que você vai precisar. É bem bacana por conta disso. Tanto você tem a parte de traço como de quantidade. E aqui é o valor do metro cúbico. Então vou deixar aqui metro cúbico. Aqui na brita da mesma maneira, os dois tipos de brita, a água também, certo? E o valor total é a quantidade vezes o valor unitário. Aí você vai ter o valor total para cada componente do concreto, ok? A parte final aqui é do orçamento. Eu tenho um orçamento do concreto em loco, que é o concreto que é feito no local, que nada mais é do que o traço calculado, que foi calculado aqui pela planilha,
e os quantitativos que eu tenho aqui, somando o valor total de cada um, eu vou ter esse concreto aqui. Do lado aqui, eu tenho o orçamento por concreto usinado. E eu tenho aqui o valor do metro cúbico, que está até em branco para eu poder inserir, que é opcional também. Você vai inserir caso você queira fazer uma comparação do concreto, se eu fosse fazer no local com esse traço, e do concreto, se eu fosse pedir para a concreteira despejar esse concreto na minha obra. Esse valor aqui é um valor que eu coloquei com uma representação do que é praticado na minha cidade. Não quer dizer que seja o valor que você que corresponde à sua cidade. Você vai inserir de acordo com o que é praticado na sua região, certo? Mas dessa forma eu consigo comparar que o valor do metro cúbico 25 MPa aqui na minha região geralmente é 510, que vai variar. Se eu fosse pedir ele todo usinado, eu gastaria 51 mil. Se eu fosse fazer esse mesmo volume de concreto em obra com o traço que eu calculei pela própria planilha, eu gastaria 45.900, 46 mil, uma diferença de quase 5 mil reais, certo? E para finalizar, a planilha ela também gera tanto uma memória de cálculo toda completa do passo a passo de todos os cálculos que foram feitos. Ela plota em PDF, você escolhe o local onde quer que ela fique, e aqui tem todo o passo a passo que serve tanto de maneira didática para você que quer aprender, quer se aprofundar, saber mais sobre o assunto, tanto serve para você levar para a sua obra, mostrar para o seu colega de trabalho, enfim. Então aqui você tem todo o passo a passo. Aqui na parte final você tem os traços para cada tipo de dosagem, para a parte de padiolas também, o orçamento também, todo o orçamento do concreto feito em loco, e aqui as informações que você também pode inserir. Essa memória de cálculo também você pode ajustar ela, colocar seu nome aqui, onde tem projetista, enfim, é totalmente ajustável, tá? Ou então você pode gerar um relatório simplificado, que é o botão vermelho. Aí você coloca, escolhe o local onde quer salvar, e ela gera também só a parte final do memorial de cálculo, que é a parte onde tem só os traços, as dosagens, né? A parte também das padiolas e do orçamento final, tá certo? E com isso você consegue levar só essa parte resumida para a obra, caso você queira saber realmente só os resultados finais e não queira todo aquele passo a passo. Então tem os dois casos, caso você queira, certo? Então, meus amigos, é isso, tá? É isso que eu tinha para trazer por meio desse vídeo. A planilha eu vou disponibilizar os links aqui para quem quiser adquirir, tá certo? E no mais, fiquem com Deus, até a próxima.